Olá, tudo bom? Eu sou Cássio Carvalho e hoje vamos concluir a segunda vida de Joabe, resumindo tudo que vimos até agora. Me apresentando rapidamente, o meu propósito aqui neste canal é trazer conteúdos para ajudar você a treinar sua própria superação. Sou deficiente visual e tenho apenas 10% de visão. Esta deficiência foi a minha maior escola de superação. E quero trazer tudo que aprendi até agora para te ajudar a aplicar esses mesmos princípios em sua superação pessoal. Mas vamos diretamente ao conteúdo de hoje. Vamos recordar primeiramente tudo que vimos e que aprendemos até agora. Nós estamos nos baseando no livro O Diário de um Construtor de O Templo. É a história de Joabe de Tiro. Este livro trata, de certa forma, da origem da própria maçonaria. Inclusive foi escrito por um maçom muito respeitado, tanto dentro quanto fora da maçonaria. Embora eu não seja maçom, e por isso não tenha propriedade para falar da maçonaria em específico, a minha intenção aqui é extrair esses princípios maçônicos para podermos aprender com eles. Não com a fidelidade à forma como eles devem trabalhar, porque eu não conheço, mas com aquilo que a gente, né, fora da maçonaria, pode aproveitar. A história de Joabe de Tiro é dividida em 3 vidas. A primeira vida é a infância dele, que nós tratamos no primeiro vídeo. Falamos da segunda vida nos últimos 2 vídeos e vamos concluir hoje. Depois vamos partir para a terceira vida de Joabe. Bom, a segunda vida de Joabe se desenvolveu em meio aos grandes negócios no porto de Tiro, tendo seu tio Jubal como seu mentor. Mas desde o início dessa segunda vida, Jubal deixou bem claro que a maior motivação que ele tinha na vida era a vingança. Ele queria se vingar de quem o tinha deixado aleijado daquele jeito. Mas também deixou claro que a família de Joabe era quem ele mais precisava para cumprir este propósito. Joabe se desenvolveu muito nos negócios e já se sentia praticamente no paraíso em companhia de homens tão bem-aventurados. Ele já tinha incorporado em sua mente a necessidade de ter e acumular o máximo possível e a qualquer custo. Só que em alguns instantes, alguns poucos momentos, ele tinha no seu coração uma pena infinita dos seus adversários nos negócios, que a cada momento eram mais subjugados por ele. E o seu tio, na verdade, sorria e alertava que este era o sinal da magnanimidade que a muitos empobreceu da história. Ele dizia a Joabe a quem nasce para mandar e quem nasce para obedecer. A escravidão é uma consequência natural da ordem do universo. Na visão de Jubal, a pessoa precisa enriquecer subjugando e empobrecendo os demais. Mas, na verdade, a abundância e a prosperidade está disponível para todos. Eu não preciso tirar de alguém para alcançar a prosperidade. Então, o cerne da questão aqui não é a riqueza. Tudo tem a ver com o nosso emocional. Tudo em nossas vidas é emocional. Nós somos seres emocionais. E emocionalmente, Jubal se sentia inferior. Por mais poder e dinheiro que tivesse, não importa. Em seu emocional, ele se sentia inferior. Inferior porque ele não pôde ser um bravo, um guerreiro, e porque era um aleijado, um deficiente. Então, mais do que ganhar e acumular, ele precisava sim subjugar os demais para poder se sentir de alguma forma emocionalmente superior aos outros. Com todo o patrimônio que ele tinha e por mais pessoas que ele tinha subjugado, ele não resolveu o seu problema de inferioridade. Ele não resolveu o seu problema emocional. E, no fim, não foi feliz. Porque, na verdade, riqueza e subjugação estão num plano material, mas sentimento de inferioridade está num plano emocional. Então, não há qualquer problema em enriquecer. E isso é muito importante a gente lembrar. Na verdade, a gente tem a obrigação de prosperar. A abundância e a prosperidade está abundância a todos e nós temos o dever de acessar toda essa prosperidade. Mas temos que ter o objetivo de prosperidade e não para resolver um problema emocional, porque com dinheiro nós não vamos resolver um problema emocional. Por isso que dizemos, dinheiro não traz felicidade.
E não traz mesmo, porque você pode ser dono do mundo. Se em seu campo emocional você estiver doente, você não vai ser feliz. Mas se no seu campo emocional você não estiver doente, você sim vai ser muito feliz. E não há dinheiro neste mundo que cure o seu estado emocional. Por outro lado, a gente precisa compreender a importância de ouvir o nosso coração. A nossa sabedoria está lá, em nosso coração, é a nossa intuição. Veja que o coração de Job já vinha alertando, mas, entorpecido que ele estava pelo luxo, ele não conseguia ouvir. Mas, como já falamos, o luxo sim é bom, mas a entorpecência não. Só que Joabe não se entorpeceu somente com o luxo material. Joabe também foi apresentado e introduzido aos prazeres carnais deste mundo, as mulheres, o álcool, o vinho e o haxixe. Ele e Manassés, né, eles passavam longas noites perdendo o controle de seus corpos, perdendo as inibições e acabavam perdendo até o respeito próprio. Cada prazer prometia um próximo ainda maior e eles se entregavam de corpo e alma para esta primeira manifestação do animal que morava dentro deles. Só que depois dessa entorpecência, nas manhãs seguintes, ao acordarem, se confrontavam com a suja realidade. Casa suja, mulheres acabadas, organismos combalidos pelos abusos, ou seja, ressaca física e moral. Joabe passou a acreditar que os homens já nasciam com seu destino traçado, vivendo no tempo neste mundo apenas para cumprir aquilo para que eram predestinados, sem nenhum poder para acelerar os acontecimentos e nem poder para mudar o rumo da vida. Ele acreditava que o tempo que ele tinha passado como aguadeiro lá na casa de sua mãe era apenas a primeira parte de seu percurso, e que já estava escrito que encontraria seu tio no seu caminho para que ele fizesse de Joabe a pessoa mais feliz do mundo. Naquele momento, Joabe acreditava que felicidade era o dinheiro, poder e o prazer carnal, nada mais. Quando Joabe encontrou Hiram Abif, ele vestia um avental de couro de carneiro com uma aba baixada no alto, com aqueles instrumentos de seu ofício: o esquadro, o compasso, a régua, o lápis, um rolo de fio, um malhete e um cincel. Como sabemos, esse avental e esses instrumentos são parte da simbologia da maçonaria. Hiram Abif, quando foi chamado por Joabe de arquiteto, o corrigiu, dizendo que poderia ser, no máximo, mestre construtor de Salomão. Por quê? Dizia ele, o arquiteto é aquele que traçou com perfeição o plano de construção do templo e que é o Deus dos hebreus. Isso porque na maçonaria, Deus é o grande arquiteto do universo. Hiram Abif estava extasiado com a missão, pois sentia no seu íntimo que este era o propósito de sua vida, a construção do templo de Salomão. Mas Joabe não estava nesta frequência. Joabe estava somente na frequência de acumular, de poder, de subjugar e dos prazeres carnais. Então, no dia tão especial em que ele, representando o rei de Tiro, levava Arão-Bife para conhecer Salomão, ele se irritava com a alegria de todos que encontrava pelo seu caminho. Ele não desejava essa alegria porque, para ele, essa alegria era um corpo estranho. Na verdade, o corpo estranho não era alegria, era este campo frequencial que ele não conseguia se conectar, que ele não conseguia acessar. O seu desejo era voltar para aquela atmosfera conhecida, exercendo seu papel de negociante poderoso e desfrutando da boemia. Mas ele estava ansioso pelo encontro com o rei Salomão. Na verdade, dentro de sua vaidade, ele achava que era Salomão que estava ansioso por conhecê-lo. Assim, este encontro era a única esperança de alegria para Joabe, porque ele sabia que a sua fama o havia precedido e que Salomão com certeza o esperaria ansiosamente para acumular de honrarias, as honrarias devidas à sua grande importância. Ele se aproximava do ápice da sua carreira como negociante e pensava consigo mesmo que após isso nada poderia empanar a glória de suas conquistas, e que deste dia em diante o seu nome estaria para sempre gravado nas pedras dos grandes monumentos. O coração de Joabe acelerou, antecipando a situação de honras que estava por experimentar. Mas Salomão praticamente ignorou Joabe e correu para encontrar Hiram Abif, que era um sábio. Depois do encontro com Hiram Abif,
Salomão se voltou sim para Joabe e o saudou como se ele fosse o próprio rei de Tiro, e o tratou sim com a maior fidalguia possível. Em outras condições, Joabe ficaria até desvanecido com esse tratamento por parte do rei Salomão. Só que o mal já estava feito. Ele não entendia como um simples construtor podia ter sido tão bem recebido e de uma forma tão especial, muito mais especial que ele, que era tão poderoso. Nesse momento, ele sentiu o sabor amargo da inveja e o sentimento de inadequação absoluta. Quando Hiram Abif e Salomão se encontraram, Salomão apertou a mão direita de Hiram Abif de uma forma diferente e deram um beijo um no outro na face esquerda. Quando nós cumprimentamos as pessoas, normalmente damos um beijo na face direita, não na esquerda. E lá também existiam outros hebreus que também vestiam aventais de couro como o de Hiram Abif. Eram aqueles aventais de couro branco. Vemos aqui então ilustrados hábitos dos maçons, um aperto de mão comum, beijo na face esquerda, aventais de couro e os próprios instrumentos de trabalho. Hiram Abif perguntou a Salomão como que ele conhecia esses sinais de reconhecimento, se provavelmente ele não seria um construtor como ele, afinal ele era um rei. Salomão explicou que a vida e o valor dos construtores existem desde que o primeiro homem buscou um abrigo para si e para sua companheira, mas que aprendeu os sinais de reconhecimento com seu pai, rei Davi, que os aprendeu ainda jovem, quando decidiu proteger os construtores e a uni-los em volta de si, para melhor e mais alto erguer o templo de Yahweh. Então, nós vemos que os construtores já formavam naquela época uma sociedade fechada muito tempo antes do que conhecemos como a maçonaria, com o intuito de autoproteção. Por fim, vamos à emboscada que Jubal, tio de Joabe, preparou para o sobrinho para finalmente concluir a sua vingança. O motivo da vingança era porque o pai de Joabe é que tinha deixado Jubal aleijado muito antes ainda de ter se casado com a mãe de Joabe. E porque aleijado, o Jubal nunca poderia ser um bravo como o pai de Joabe, que era uma pessoa quem tanto ele admirava. Mas como o pai de Joabe morreu na guerra, como que ele poderia se vingar dele se ele já tinha morrido? Então Jubal não tinha como se vingar do pai de Joabe porque ele já tinha morrido na guerra. Então ele decidiu se vingar da esposa e dos filhos de seu algoz. E aí eu te pergunto, isso faz algum sentido? Joabe e a família dele, exceto o pai, fizeram algo para Jubal? No plano material, com certeza não. Mas no plano emocional de Jubal, ele precisava encontrar um motivo de viver e esse motivo era se vingar. E foi o que ele fez. Da mãe de Joabe, ele se vingou torturando ela, contando o que tinha feito com as irmãs de Joabe e o que ainda ia fazer com Joabe. As irmãs ele vendeu como escravas sexuais para a Grécia e para o Chipre. Já Joabe seria o grande prêmio. Jubal queria fazer de Joabe a vítima perfeita. Não daria para se vingar de Joabe quando ele invadiu lá o templo de Atargatis, porque ele ainda era uma criança, sem ter ainda experimentado os grandes prazeres da vida. Se Jubal pegasse ele naquela época e o justiçasse, ele não perderia nada. Ele tinha apenas abandonado a casa materna naquela época e nada conhecia do mundo. Para que sua vingança fosse verdadeiramente a obra de sua vida, Joabe tinha que ter muito, tinha que ser dono de tudo, tinha que se transformar em um verdadeiro rei, um homem rico e poderoso, para depois perder tudo. E aí teria significado. O próprio Joabe afirmou: melhor seria se me tivesse deixado viver a vida de aguadeiro lá na casa de minha mãe. Nada teria a perder, porque nada teria ganhado. Mas o propósito de Jubal era exatamente fazer Joabe ter e conhecer as supostas melhores coisas da vida para depois tirar tudo dele. Vejam que interessante o questionamento de Joabe. Por que fizeste de mim o que eu não era se pretendia apenas tirar o que eu sou? E ainda acabou por transformar Joabe e Manassés em assassinos. Manassés matou em legítima defesa, própria de terceiros, no caso para salvar Joabe. Mas Joabe foi movido pelo ódio incontrolável que o fez agir em total desacordo com tudo aquilo que ele acreditava ser. Vejam a força desse sentimento, o ódio.
Mas quando ele viu que Manassés estava vivo, o seu ódio se transformou em uma pena imensa, que ele sentia na verdade dele mesmo, uma pena de si próprio. Vejam como é a vida. Vejam como não temos qualquer controle dos fatos. Podemos ser a pessoa mais poderosa e de um instante para o outro tudo pode se transformar. Em menos de 24 horas, Joabe passou de um importante cidadão de Tiro para uma pessoa sem lar, nem família, sem nem mesmo nome. Joabe era agora uma criança magoada e muito ferida que pretendia com todas as suas forças se vingar. Ou seja, agora era a vez dele de criar um ódio incondicional indeterminado por tudo e por todos. E agora era ele quem buscaria a vingança. Mas vingança de quem? Se Jubal provavelmente já estava morto. Vejam que emocionalmente a busca pela vingança, assim como tudo que acontece no nosso subconsciente, é representacional. Ou seja, Jubal queria se vingar da família de Joabe porque ela, em seu subconsciente, representava o pai de Joabe. E com Jubal morto, Joabe se vingaria de qualquer coisa que pudesse representar o que Jubal fez a ele. Se vingaria de qualquer pessoa que pudesse dar algo a ele para depois tirar, porque era este o quadro representacional que ele tinha no seu subconsciente. A sua sensação era de que o universo, do qual tinha sido amo e senhor, tinha tirado do seu alcance tudo aquilo que lhe era realmente devido, e agora tinha uma dívida insolúvel com ele. Mas para Joabe se vingar, era necessário que ele sobrevivesse, e para isso era necessário que Joabe e Manassés estivessem verdadeiramente mortos para a sociedade. Por maior que fosse o seu desespero, o seu instinto de sobrevivência ainda era aguçado. Então precisavam se transformar em outras pessoas, abandonando completamente suas vidas até então vividas. Decidiram ir para Jerusalém, pois lá seria mais fácil se ocultarem. Justo Jerusalém, onde Joabe tinha entrado como um poderoso chefe e agora lá deveria voltar e se esconder. Para se esconder da melhor forma, ele decidiu se tornar hebreu e para isso decidiu fazer a circuncisão. Joabe tinha consciência absoluta de que uma nova vida se iniciava e como tinha abandonado a casa de sua pobre mãe para seu prodigioso Joabe de Tiro, agora ele abandonava uma parte de sua própria carne como local e rito de passagem para uma nova vida. Mas Joabe preferiu com mais clareza do que qualquer tempo as primeiras palavras de sua terceira vida. Joabe está morto, Manassés. A partir de agora, só existe Joabem. Voltando um pouco a falarmos de Jubal, por uma motivação de vingança e de sentimento de inferioridade, ele precisaria prosperar. Por isso que ele aprendeu certas artes que na época ninguém dava tanto valor. A escrita, a leitura, os números, que na verdade seria a fonte de toda a sabedoria. Com isso que ele aprendeu, ele foi lentamente construindo um império de riqueza, descobrindo por fim que o verdadeiro poder não reside na força, mas sim na inteligência e na sagacidade. Concluiu que soldados só iam para as lutas porque homens de inteligência os mandavam para lá. Concluiu também que a mente é mais forte do que o corpo. Se analisarmos um outro livro de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, que é um livro onde ele conta a sua história no campo de concentração, lá na Segunda Guerra Mundial, ele chegou nesta mesma conclusão. Lá no campo de concentração, sobre as condições mais severas de frio, falta de alimentação, privação do sono, doenças, tortura física e psicológica, quem tinha maiores condições de sobrevivência não eram os fisicamente mais fortes, mas os psicologicamente mais fortes. Jubal exibia aos outros atributos como esperteza, agilidade de raciocínio, senso de oportunidade e a própria prosperidade, com o intuito de ocultar do mundo a fera sedenta de vingança que residia dentro dele. Mas essa disfunção acabou refletindo em outras áreas da vida de Jubal. Como vimos, Jubal era a sacerdotisa que Joabe viu comandando o templo de Atargatis. E lá ele havia descoberto uma fonte inesgotável para alimentar aquele estranho prazer que ele tinha. A sua mente tão deformada, era tão deformada quanto seu pé, e se alimentava do sangue e da dor infligida aos outros, quando emasculava aqueles chamados galis.
Mas finalmente chegamos ao fim da história de Joabe de Tiro. Agora vai começar a terceira e mais interessante história de Joabe. É a história de Joabem. E então, como está? Está gostando? Esse livro é sensacional, não é? Mas estamos só no começo dele ainda. Eu já li esse livro algumas vezes e está muito legal para mim gravar esse conteúdo para compartilhar esse conhecimento com vocês. Não deixe de conferir na descrição desse vídeo o treinamento que eu preparei sobre superação. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá e um grande abraço.